Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Física da Escola Estadual Major Lisboa da Cunha. Vamos dar início aos nossos estudos neste ano letivo. Eu espero que vocês consigam acompanhar todos os conteúdos da nossa disciplina, que vocês participem, que vocês realizem as atividades, que vocês tirem dúvidas, que vocês troquem ideias durante as nossas aulas, e assim a gente, com certeza, nós vamos conseguir colocar vocês no caminho do aprendizado da disciplina, que é muito interessante, é muito encantador. Então eu espero trazer para vocês uma física aplicada ao cotidiano, uma física sem muita dificuldade para compreender, que use os cálculos matemáticos somente em certos momentos. Eu não vou trazer para vocês uma física matematizada, tá certo? Então, hoje nós vamos começar com o conteúdo da ondulatória. É um conteúdo que se estende bastante quando a gente consegue ampliar os horizontes da propagação das ondas. Então hoje nós vamos começar com um exemplo virtual para vocês se situarem, se familiarizarem com este tema. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, eu vou trazer aqui, essa aqui é uma ilustração de um tanque que contém água. É um tanque infinito. Vocês vão ver que não considere esse fim do tanque como uma parede, tá? E sim como simplesmente um pedaço de algo que nós estamos vendo que é muito maior do que cabe aos nossos olhos. Por quê? Porque conforme começam as gotas que vêm daquela torneira, consegue que essa gota perturba então a superfície da água e essa onda começa a se propagar. Veja que ela não bate e volta aqui, ela simplesmente continua e se propaga. Então isso é muito comum, você pode verificar isso num lago, no mar, numa piscina, no tanque da sua casa onde lava roupa, no tanque, na pia do banheiro, na pia da cozinha. Você consegue fazer isso num copo de água, tá? Então, observar a propagação de uma onda é uma coisa relativamente simples, tá? Só que existem diversos tipos de onda. Isso é muito importante que você entenda já. Então, isso aqui que nós estamos vendo é um exemplo de um tipo de onda. Então, uma onda que se propaga na água. Estão vendo? Essa onda sempre é gerada por uma perturbação no meio, tá? Então, veja que quem gera essa onda aqui é essa gotinha de água, tá bom? Veja que a partir do momento que ela toca a superfície da água, ocorre então a perturbação que se configura como o que a gente entende por onda, tá? Então veja que essa aqui é uma onda que se propaga em um meio material, tá bom? Então veja que é uma onda específica, uma onda que se propaga na água e ela tem as suas características próprias. Então, olha só, vamos pegar esse cronômetro aqui e vamos tentar contar de quanto em quanto tempo surge uma nova onda. O que eu quero que você veja é que um novo ciclo sempre se começa quando essa gota toca na superfície da água. Estão vendo? Então, esse ciclo de subir, descer, ela desceu, subiu, desceu, subiu, ele sempre se repete a partir do momento em que essa gota toca a superfície da água. Então vamos ver de quanto em quanto tempo isso acontece. Será que eu consigo? Vamos ver. É difícil, não é fácil. 0,8 segundos, vamos tentar mais uma vez. Um 1,54 segundos. 1,68, a gente vai tirando uma média aqui. 1,43, agora eu apertei antes. Também apertei antes. 1,51. 1,5 segundos em média. Estão vendo? Por que é importante? Esse tempo aqui é muito importante. Então é o tempo em que o ciclo se inicia novamente, tá? Então eu quero que vocês observem esse tempo aqui, visualmente falando,
porque esse tempo, esse conceito vai ser muito importante. Então eu quero que vocês vejam o que é o tempo. Tá aqui, é o tempo que quando uma nova gota cai, né, na superfície da água. A gente pode contar esse tempo também, por exemplo, quando esse ponto chega na parte mais baixa. Talvez seja mais fácil, ó. 1.62, 1.70, tá vendo? Então, daí a gente pode calcular diversas vezes aqui e tirar uma média para ter um tempo aproximado, tá? Mas eu quero que vocês entendam o que é esse tempo, né? O tempo em que o período na verdade em que o ciclo se inicia novamente. Então veja que essa onda aqui, ó, é cíclica. Estão vendo que sempre tem algo que se repete, tá? Vou mostrar para vocês de cima, né? Olhando de cima do tanque agora. Então veja que essa imagem aqui seria a propagação dessa onda vista de cima, né, nesse tanque. Isso aqui é muito comum. Essa imagem seria muito bom que vocês percebessem essa imagem, gravassem essa imagem, para que ela não fugisse, né, da lembrança de vocês, tá? Porque é muito comum aparecer uma imagem dessa e a partir dessa imagem ser solicitado diversas características dessa onda que se propaga na água, tá? Então veja que a água está caindo da mesma maneira ainda na superfície, né? E isso aqui eu tenho regiões claras e escuras, tá vendo? Claras e escuras. Significa que eu tenho pontos, sempre que eu tenho um ponto escuro, é um ponto mais baixo da onda. Um ponto mais claro é um ponto mais alto da onda. E como que a gente vê isso, né? Aqui, ó, na vista lateral. Um ponto baixo, um ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, tá vendo? Então quando a gente olha de cima, a cor ela vem para diferenciar isso, né? Um ponto baixo de um ponto alto, tá bom? Então é muito legal isso. Bom, agora, como que a gente percebe uma onda? O que a gente vê em uma onda, né? Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse instrumento aqui, ele vai mostrar pra gente exatamente, né, como essa onda aparece na matemática. Então é muito comum aparecer essa figura aqui, né, quando a gente está estudando onda, aparece essa cobrinha deitada aqui. Então veja que essa cobrinha deitada é um desenho do movimento que está acontecendo aqui no tanque de água, tá? Então esse desenho aqui é muito importante para a gente compreender a onda. Então você pode ver que esse desenho se assemelha muito quando a gente olha a onda de lado. Mas quando a gente olha a onda de cima, veja, o desenho não muda, mas a expressão aqui é completamente diferente do que nós estamos vendo aqui agora, tá? O que eu gostaria de alertar vocês é que não associem o desenho matemático da onda ao que ela realmente é, tá? Porque você pode se confundir. Você não tem que achar que a onda é esse desenho, não é, tá? Isso aqui é uma função matemática. Lá, quando vocês começaram a aprender matemática, aprender o que é função matemática, o professor disse assim: olha, a função matemática é um desenho que representa uma expressão matemática ou uma equação matemática. Então a diferença entre equação e função é essa, é que a função ela tem um desenho próprio, a equação é simplesmente uma expressão matemática. Então toda função matemática ela tem um desenho próprio, tá vendo? E esse desenho está aqui, esse instrumento está reconhecendo, né, o desenho dela aqui. Então é muito importante que vocês associem, né, o desenho à onda. Ah, professor, mas toda onda vai ter esse desenho? Sim, toda onda vai ter esse desenho aqui, tá? Essa cobrinha deitada aqui. Então, ao longo da nossa disciplina, nós vamos ver, né, exatamente o que é cada ponto desse desenho, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês são dois conceitos aqui. O tempo, que eu já falei no cronômetro. Então, o tempo é medido entre cada ciclo, quando se inicia. Eu quero que vocês vejam, por exemplo, ó, deixa eu dar um pause aqui, ó. Tentar dar um pause aqui. Quando tá no ponto mais alto, tá vendo, ó? No ponto mais alto, onde está iniciando, veja aqui, o medidorzinho tá aqui, ó. Tá medindo ali. Deixa eu tentar trazer ele bem aqui, ó, pra ficar bonitinho. Olha lá, essa jogada tá medindo agora muito.
Deixa eu medir mais pra cá mesmo, porque senão vai ficar ruim. Aqui mesmo. Então vamos olhar pra cá, ó. Olha lá, tá passando o ponto mais alto da onda agora aqui. Veja onde tá o desenho. Agora vamos até o ponto mais baixo da onda. Olha onde está o desenho, tudo bem? Estão vendo? Marcaram aqui onde estava o desenho. Veja só que nós temos aqui, né, nesse eixo aqui, um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo, mas exatamente a mesma distância. Então nós estamos falando do eixo Y aqui do gráfico, tá? Agora eu vou mudar, ó, esse parâmetro chamado amplitude, vou pôr no máximo. Olha o que vai acontecer com o desenho agora. Dá uma olhadinha. Olha lá, opa. Olha o que aconteceu. Tá vendo? Quando eu mexi na amplitude, estão vendo? Quando eu mexi na amplitude, o gráfico ele foi alterado no sentido no eixo Y. Estão vendo? Estão vendo aqui? Ele foi alterado no eixo Y. Então, sempre que eu mexo na amplitude da minha onda, olha só o que acontece, ela fica grande e o gráfico acompanha, tá vendo? De maneira que se eu diminuir a amplitude da minha onda, olha o que vai acontecer com o meu gráfico, olha lá. Também que ele ficou bem rasinho. Então, quando eu mexo na amplitude, qualquer alteração que eu faça, eu vou estar alterando o meu gráfico no eixo Y, tá bom? Então, dois conceitos que nós já vimos. O tempo, que é o tempo em que cada ciclo se repete. Esse tempo é chamado de período, tá? Ele aparece aqui no gráfico, ó. Tá vendo que é um ciclo, ó. Tá vendo que vai sempre se repetindo. O desenho é sempre igual, se eu não mexer na amplitude. E o outro conceito aqui chamado frequência. Então veja que a frequência está nesse ponto aqui. E eu vou alterar a frequência para o máximo. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, começou a ir mais rápido. Olha só. Começou a ir mais rápido. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, veja aqui. Quando eu tenho... Vou voltar para cá. Vamos ver qual o espaço que uma cobrinha ocupa. Vamos ver? Aqui, ó. Estão vendo que um ciclo inteiro seria uma parte alta e uma parte baixa. Depois nós vamos dar nome a cada uma dessas partes, tá? Uma parte alta e uma parte baixa ocupa quase dois quadradinhos, tá vendo? Vai um quadradinho e meio. Digamos um quadradinho e meio. Um quadradinho e meio, quase, um pouquinho mais, tá vendo? Lembra que a gente calculou 1,5 segundos, ó, 1,7 mais ou menos, ó. Cada quadradinho tem um segundo inteiro e o outro dá 0,7, 0,8, tá vendo? Quase mais ou menos do tempo que a gente estava calculando. Agora vamos mexer na frequência e vamos ver qual espaço que vai ocupar essa mesma figura aqui. Vamos lá, vamos deixar estabilizar. Se eu acertar aqui. Aí, consegui. Veja que a mesma figura, olha só, a mesma figura agora está em um único quadradinho. Estão vendo? Olha lá, em um único quadrado. Então veja, quando eu mexo na frequência, eu estou mexendo agora no eixo X. Vamos diminuir a frequência para ver? Deixar a frequência bem pequena. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá o que vai acontecer. Novo desenho. Olha o tamanho agora do S deitado. Tá vendo? Da cobrinha deitada. Olha lá, tá ocupando 1,5 agora, tá vendo? 3 quadradinhos na verdade. 1,5 não, 1,5 era o primeiro. 3 quadradinhos agora. Então quando eu mexo na frequência, eu estou mexendo no eixo X. Quando eu mexo na amplitude, eu estou mexendo no eixo Y. Estão vendo? Então, nessa aula é super importante que vocês entendam isso. Primeiro, o que é definitivamente uma onda? Então, uma onda é o que está acontecendo, é o que está se propagando aqui no nosso tanque de água, tá? No nosso tanque de água estão se propagando diversas ondas, tá? De água.
ondas se propagam na água, tá? Então uma tarefinha que vocês vão ter que fazer ainda hoje nessa aula é definir onda. Então vocês vão pesquisar em livros, na internet, em sites confiáveis, no material de vocês, definir o que é uma onda, tá bom? Então definir uma onda é super importante. A partir disso, da definição da onda, vocês vão ter que escrever o que vocês entenderam sobre período, frequência e amplitude, tá bom? Professor, eu posso fazer pesquisa também e colocar o conceito? Pode, claro que pode, mas é super importante que você entenda o que é, qual é esse conceito, tá? Não é simplesmente você copiar da internet e colocar lá na resposta, não é. É super importante que você compreenda, coloque e escreva o que você compreendeu, o que é frequência, amplitude e período. Por que é importante? São esses 3 conceitos que vão nortear todo o nosso estudo de ondas, independente do tipo de onda, tá bom? Todos os tipos de onda vão usar esses conceitos. Então esses são os 3 conceitos primordiais para que vocês consigam desenvolver bem nesse tema da física, tá bom? Então não deixem de estudar esses 3 conceitos de jeito nenhum. Eles vão determinar o sucesso de vocês nesse tema, tá? Período, frequência e amplitude, ok? Quando eu mexo na frequência, eu altero o eixo X aqui do gráfico. E olha o que está acontecendo, ó, fica mais rápida a propagação da onda, estão vendo? A propagação da onda fica mais rápida quanto maior a frequência. Se eu diminuo a frequência, ó, ela fica lenta, devagarzinha, estão vendo? E eu alterei novamente o desenho do gráfico. Se eu mexo agora na amplitude, veja que eu não mexo na velocidade da onda. A onda permanece com a mesma velocidade de propagação, estão vendo lá? Só que agora o nosso desenho aumentou no eixo Y, porque eu aumentei a amplitude. Se eu diminuir a amplitude, olha o que vai acontecer. Nosso desenho, o gráfico, ele diminui também no eixo Y. E olha só o que está acontecendo com a nossa onda aqui. Ela fica bem rasinha, certo? Então é isso, a aula de hoje é uma demonstração desses 3 conceitos e vocês devem fixá-los de qualquer jeito. São esses 3 conceitos que vão determinar o sucesso de vocês nesse tema. Contem comigo sempre que precisarem. Um forte abraço para todo mundo. Tchau, tchau.